Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala. Nosso encontro semanal, onde nós estamos aqui estudando o livro de Gênesis, versículo a versículo, né? Você é sempre nosso convidado a estar aqui conosco. Pegue sempre a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, marque as suas dúvidas, marque aquilo que o Senhor fala ao seu coração, que o Espírito de Deus ministra ao seu coração. E a gente quer te lembrar também, né, Larry, de você não esquecer de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais vidas possam, assim como você e nós aqui, ser edificados pela palavra do Senhor, tá bem? Isso aí? Muito bem, vamos lá então, né? Vamos lá então. Na semana passada, dando aquela recapitulada que a gente faz, nós falamos ali sobre José, né? Quando ele chegou lá no Egito, José vai ali, é vendido como servo para Potifar, que era o comandante da guarda. E a gente viu coisas muito importantes ali naquele capítulo, né, Larry? Falando da vida desse homem, né? A gente até comentou, né, que muitas pessoas querem chegar aonde José chegou, querem ser o governador do Egito, mas não querem ser quem foi José enquanto estava lá naquela cisterna, enquanto estava na prisão, enquanto era um escravo, né? José nunca se comportou como um escravo, mas ele se comportou como filho de Deus. Filho de Deus. Em todo o tempo a gente vê ali que o texto nos fala que ele estava lá trabalhando na casa de Potifar e o Senhor era com ele. Aquele homem foi próspero, foi abençoado, a sua casa ia de vento em polpa, porque havia um filho de Deus ali dentro, né? Aonde o filho de Deus está, tem que ser um lugar de bênção. O filho de Deus, ele tem que sempre ter algo a dar, tem que sempre ter uma virtude a compartilhar com os outros, ainda que ele esteja como escravo dentro de um lugar que era como José era ali na casa de Potifar, né? E a gente viu quantas coisas foram acontecendo ali com ele, nem tudo correu bem para a vida de José. Ele estava ali dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, abençoando a vida daquela família, mas ele é acusado pela esposa de Potifar de tê-la assediado, seduzido ali, né? E isso não era uma verdade. Por conta dessa mentira dessa mulher, ele vai parar no cárcere, né? E ali dentro ele continuou agindo como um filho de Deus, né? Fazendo ele está o melhor sempre, fazendo né? o melhor, e o carcereiro coloca ele para cuidar dos outros presos, para cuidar daquele lugar. Então, em todo o tempo, mesmo assim, olhando à volta, dando tudo errado, José continuou sendo filho. José, como a gente sempre fala aqui, né, assumiu a sua responsabilidade de filho de Deus. E independente das circunstâncias que ele estava vivendo, independente do que ele estava sofrendo, né, ele continuou vivendo como um filho de Deus, abençoando a outros, né? E aí aqui agora nós vamos entrar no capítulo 14, onde nós vamos ter aqui 14, não, 40, né? Nós vamos entrar aqui no capítulo 40, onde a gente vai ver aqui a história de outras duas pessoas que foram presas ali, que José foi bênção na vida delas. Exatamente. Né? E o plano e o propósito de Deus seguindo aí. É verdade. E para iniciar, Andresa, para iniciar eu gostaria de dizer o seguinte: não importa onde você esteja, não importa qual o lugar que você está, sempre um filho de Deus, Deus está cuidando e está preparando e está organizando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível sempre. Às vezes a gente não compreende algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu penso que José não tinha o entendimento do porquê ele estava passando por tudo aquilo, né? Toda essa situação, desde lá, sendo vendido pelos irmãos, eu penso que ele não tinha uma clareza, né? Uma visão muito clara do que estava acontecendo ali. Mas isso não o impediu de viver como filho. Isso não impediu que as suas atitudes fossem como filho de Deus, né? Sem dúvida. Vamos lá, então. Vamos lá? Então vamos começar a leitura aqui no capítulo 40, no verso 1. Vamos lá.
Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o Senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse por algum tempo e estiveram na prisão. Olha só que coisa maravilhosa, né, Andressa? A gente já vê logo no início Deus trabalhando, né? Deus começa um trabalho ali, já diretamente, porque assim, ó, olha só como que é interessante, né? Eu estava pensando um detalhe assim tão interessante. Ele estava lá jogado numa masmorra, numa prisão, né? Como seguramente não é tranquilas as prisões como são hoje, era dificilmente alguém visitava e tal, né? É um negócio bem complicado. Os historiadores falam de tratamentos nas prisões horríveis, né? Então, a gente entende assim que o trabalho de Deus, né, já de cara ali, né, mostrando até no primeiro, porque o que Deus fez? Já colocou quem? Quem ele colocou lá? Olha só, né? Deus preparando, Andressa, Deus colocou alguém que era próximo do faraó. Isso é número 1, não é verdade? Deus, e ali a gente não sabe exatamente o que eles fizeram, né? O que Sim, foi que eles fizeram, né? Ele só disse que eles ofenderam, né? Ofenderam de uma certa forma lá, então não foi assim, não se sabe exatamente. Eles ofenderam o faraó, e o faraó manda os 2 justamente lá aonde estavam o José, né? Eu vejo já no início desse capítulo, eu vejo já Deus trabalhando e preparando os detalhes, né? Preparando né? os detalhes. Que a gente não vê, a gente não enxerga Deus fazendo essas coisas Sim. na nossa vida, né? E não eram pessoas simples, né, Andressa? Porque o copeiro e o padeiro eram profissões assim. Eu tenho lido sobre arqueologia. A arqueologia tem falado que a profissão desses padeiros e copeiros era uma coisa muito importante. É muito diferente do que a nossa cultura, que tão distante tem exatamente. Sobre essas profissões, né? Eram como se fossem, assim, as profissões mais top, mais né? top de tudo, exatamente. E tu veja bem, essas 2 pessoas, Deus, eu coloco aqui Deus porque foi Deus que preparou tudo para que fossem enviados lá, porque no decorrer da história a gente vai entender sobre tudo isso, né? Eu fico realmente encantado de ver tudo isso. Deus preparando, né? Deus Cada detalhe na história para o seu propósito. Exatamente. Cumprir, né? Vamos Posso lá. continuar? Pode. Então vamos lá. 5. Verso 5. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Andressa, que maravilha, né? Eu vejo assim, ó, quando o cristão está dentro da vontade de Deus, ele começa a ver alguns sinais, né? Ele enxerga os sinais. Na verdade, Deus nos fala muito dessa forma, né, Andressa? Eu sempre costumo falar sobre isso. E eu vejo aqui, por exemplo, a percepção que ele teve de eles estarem com o semblante triste, né? Ele chegou ali seguramente, já fazia um tempo que eles estavam ali, né? E o José viu aquele semblante, sabe? Eu só vejo um sinal, né? Mostra uma pessoa que se importa com os outros, que está percebendo o que está acontecendo no seu ambiente, né? É um detalhe muito interessante do cristão. Do filho, né? Do filho, né? Eu lembro aquela passagem do Paulo lá, ele estava entrando no culto lá, né, onde se fazia o culto, e o Pedro, né? Pedro entrando lá, e ele viu um rapaz lá, e o rapaz pedindo alguma coisa para ele,
né? Ele disse assim, o que eu posso fazer por você? Não é verdade? E aí o rapaz, o Paulo percebeu, o Pedro, perdão, eu misturo o Paulo e o Pedro, viu? O Pedro percebendo, o que eu posso te dar, né? O que eu posso fazer por você? Eu não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, sabe? E o José aqui sabe, Andressa, eu vejo assim, bem de uma forma interessante. Ele vai lá, ele reconhece, vê essa sensibilidade, e aí ele vem e pede para eles, né? O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes, né? Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo com vocês? E aí eles vêm e colocam para ele, e ele aí agora vai desenrolando a história, né? De o que está acontecendo. Então, eu vejo assim, Deus trabalhando o tempo todo. Sim. Né? Mas uma coisa muito importante eu vejo o alerta de um cristão. De saber, de ver a necessidade, de ver uma necessidade de uma tristeza de alguém, de ver a necessidade de alguma pessoa, né? Seguramente depois desse sonho eles estavam ali discutindo, né? Eu acho que é aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, né? Quando ele está falando sobre a ceia ali, ele fala o discernir o corpo. Discernir, né? exatamente. Você saber o que está acontecendo com o outro, se importar com o outro, né? José, que ele mostra para nós não só como ele estava atento às pessoas que estavam próximas a ele, né? Para saber quem precisa de algo, o que aquela pessoa pertence, mas me mostra muito aqui como um filho, aquele que entendeu que ele é filho, ele tem sempre alguma coisa para dar. Ele tem sempre uma virtude a compartilhar, né? Era um prisioneiro naquele lugar, um escravo preso, mas ele como filho tinha algo para dar. Sabe um exemplo que eu vejo, Andressa, assim, muitas vezes a gente acha que dá alguma coisa, é dar um dinheiro, é dar uma roupa, é dar isso ou dar aquilo, né? E a gente pode notar que os filhos de Deus, eles têm muito mais para dar para as pessoas. Compartilhe as virtudes que o Senhor tem dado muito mais, para você, né? A gente olha assim, por exemplo, você tem saúde. O que você tem feito com a saúde que Deus te deu? Você pode se locomover daqui para lá. O que você tem feito para ser bênção na vida do outro com essa condição que Deus te deu de você poder se locomover? São coisas básicas na nossa vida que o Senhor nos dá, virtudes, privilégios que o Senhor nos dá e que a gente precisa entender que não é para nós, mas é para o outro, para compartilhar com o outro, né? Como nós temos usado as virtudes que o Senhor nos deu, as qualidades, as características que o Senhor nos deu para ser bênção para o outro, né? Para servir ao outro. Exatamente. E interessante aqui também, interessante que ele fala aqui também é que a posição de José aqui, né? Ele sabe que não é ele, né? Quando ele declara ali que pertence a Deus a interpretação dos sonhos, né? Agora, o que eu vejo interessante na palavra ali no 8, Andresa, é que ele fala que é uma palavra que, para mim, é uma palavra que não existe no repertório cristão. Né? Ninguém há que eu interprete, ele falou sobre o sonho. Ninguém, essa palavra ninguém não existe para nós. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não existe essa palavra, sabe? Deus, ele pode todas as coisas. Sim. Ele pode todas as coisas. Então, independente de qualquer coisa que... Eu digo assim, quando eu falo... Por que eu falo essa palavra? Deixa eu tentar explicar para vocês entenderem. Às vezes você está falando com alguém e diz ali, mas não tem mais jeito. Mas não tem mais solução. Aí você vai para o lado da medicina, mas a medicina diz que não tem mais jeito. Gente, para o nosso Deus, não existe essa palavra. Não existe isso, Andressa. As pessoas têm que entender, nós temos que entender que Deus, quando nós dissemos que não tem mais jeito, aí sim que ele vem e pega na mão e mostra que com Deus é diferente, porque a palavra diz que não há nada para Deus que ele não possa fazer. Essa é a grande verdade. E eu vejo assim, sabe, esse menino, ele tinha alguns princípios aí muito especiais, né? Tanto é que eu falei na semana passada, ele não revelou, por exemplo, ele não revelou os sonhos que ele tinha tido no início lá. E agora ele está aqui agora revelando, claro que é dentro de um propósito de Deus, para que tudo o que vai acontecer daqui para frente. Então, que maravilhas as coisas de Deus, vai né? fazendo todas as coisas. Exatamente. Vamos ver o sonho, então, desse copeiro-chefe ali. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim.
e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reentregá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Meu Deus. Em primeiro lugar, eu queria só mostrar um detalhezinho que eu achei interessante lá no 10, Andresa. E na vide 3 sarmentos. Existia 3 sarmentos. O que são sarmentos, né? Eu achei interessante que fala sarmento, depois fala que e tendo brotado. Na minha fala ramos. Mas o sarmento, na realidade, Andresa, antes do broto, tipo um olhozinho que está começando a brotar. Antes da florzinha. Antes da flor, antes dele soltar o ramo, na realidade. Né? Interessante que ele veio sobre os 3 sarmentos. Mas uma coisa muito legal que eu vejo, no 13, Andressa, ele fala que dentro de 3 dias levantará a tua cabeça. Levantará a tua cabeça, eu vejo aqui um significado interessante, o seguinte: quando você está numa prisão, quando você está com um problema, né? Quando você está com uma dificuldade, você não está com a cabeça erguida, né? Olha como que é interessante isso. Quando você está numa situação, num problema, a gente nunca quer enfrentar as situações. A gente se abate, a gente se abate, a gente se curva, né? A gente fica com medo, a gente sabe, fica sentindo aquilo, sabe, e não consegue colocar para fora. E aí aqui ele coloca que dentro de 3 dias levantará a tua cabeça. Ou seja, dentro de 3 dias, né, você vai voltar na tua posição, vai restaurar o teu cargo, né? Como Deus é maravilhoso nas palavras, mostrando as coisas para nós. Entendeu, Andresa? Eu vejo assim, sabe, que uma tradução. Nós vamos ver agora depois do outro, né? Mas a coisa linda que eu vejo assim, desse detalhe de levantar a cabeça. Gente, quantas vezes Deus fala para nós, sabe? Deus revela uma coisa para nós e muitas vezes a gente fica ainda, mantém aquela cabeça, sabe? Desanimado e não. Quando Deus fala que vai levantar a nossa cabeça, quando Deus fala que vai colocar a mão, gente, levanta a cabeça, enfrenta a situação. Quando algo nos acontece, né, que nos abate, assim, nós temos que olhar para Deus e saber que Ele tem tudo preparado. É Ele que tem preparado, é Ele que levanta nossas cabeças, é Ele que restitui lá aquilo que você tinha perdido e muito mais. E muito mais, foi o que aconteceu com esse rapaz. Claro que todo o propósito de Deus Sim. é maravilhoso, não tenho dúvida em relação a isso, né? Sim. Vamos e a lá, gente vê aqui também, Larry, que agora José, né? José a gente vem falando, né, das suas qualidades, da sua atuação aqui como filho, né? Como ele vive, as suas atitudes todas aqui. E aqui no finalzinho, aqui, quando ele interpreta o sonho desse copeiro aqui, ele pede para ele assim, lembra de mim quando você estiver lá. Quantas vezes nós queremos dar um jeito na nossa situação, né? José, a gente não sabe quanto tempo esses dois já estavam ali, ou quanto tempo José já estava nesse cárcere, mas aqui ele viu nisso talvez uma oportunidade desse copeiro chegar lá para Faraó e falar dele, de repente ter uma coisa. Como a gente, muitas vezes, nós queremos dar o nosso jeitinho aqui, nós queremos sair das situações ruins da nossa vida à nossa maneira. É isso que José tenta fazer aqui quando ele pede isso para o moço. E a gente vai ver que as mãos de Deus atuando em toda a parte aqui não vai fazer com que esse rapaz se esqueça de José. Eu vejo aqui, na verdade, Andrés, eu vejo a humanidade de José. Sim. Eu acho que aqui foi para mostrar para nós
que ele também é humano, que ele também vai querer, às vezes, uma coisa em troca. Como a gente vem falando de todos os patriarcas que a gente já que falou tiveram, aqui, né? exatamente. Nós somos humanos, temos os nossos momentos de fraqueza, mas a gente vai ver que nada vai mudar aqui na concepção de José, de quem ele é. Não né? vai Às mudar. vezes a gente dá Dá uma fraquejadinha, né? Eu vejo, Andressa, assim, muitas vezes nós ajudamos alguém e muitas vezes sem vontade nenhuma no coração, sem desejo nenhum, mas muitas vezes você ajuda alguém e diz, pô, mas na hora que você precisa, por que essa pessoa não me ajuda? Não né? que necessariamente você esteja fazendo algo para receber Para algo receber, em troca, exatamente. mas eu acho que gratidão é algo que naturalmente a gente espera. Claro, né? isso sim. Mas assim, ó, o que nós temos que entender é que o Filho de Deus, quando ele faz alguma coisa para alguém, não pode se basear ele nisso, não pode ter no coração dele que, ó, eu vou fazer para receber alguma coisa em troca. Não. Sim. Né? O Filho de Deus, ele não pode. Nós temos aprendido na Bíblia o tempo todo, né? E nós se inclinamos muitas vezes para esse tipo de coisa. Muitas claro vezes a gente que depois se chateia quando não tem uma gratidão mesmo, né? Existe isso, a gratidão. Da outra parte que você, de repente, fez alguma coisa. Mas o nosso coração não pode ter isso. Nós fazemos todas as coisas para o Senhor, jamais esperando. Algo, né? Se a gente fizer isso, a gente vai se frustrar. Não, eu vejo muito a humanidade dele aqui. Ele diz, poxa, já fiz tudo, né? Olha só. Te ajudei, cara. Pô, fui jogado pelos meus irmãos, fui de novo pela mulher do Potifar, né, injuriado, aí falado um monte de coisa. Estou aqui né? injustamente. Estou aqui injustamente e tal. Será que não dá pra você dar uma mãozinha? Aí eu acho que Deus colocou, espera um pouquinho, você precisa dar uma tratadinha. Eu vou cuidar mais um pouquinho aí, deixar mais uns dias você aí, né? Vamos lá então, verso 16, agora o sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para o faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então disse José, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Olha só como Deus prepara, né? Primeiro, resolve, coloca para os meninos, olha, você vai ser restituído, vai para o teu cargo, fica tudo numa boa, né? Você vai lá, vai ser muito melhor do que era antes, né? E para o outro, conta uma história dessa que, para mim, na minha visão, eu não teria como esquecer de um. Olha só como que é interessante. Não teria como esquecer de uma situação dessa. Primeiro porque você né, o faraó te restituiu o teu cargo. Depois, o cara que estava contigo, seguramente viviam juntos ali no castelo e tal, né? Perdeu a vida e, além disso, ficou pendurado lá que as aves comiam. Sim. Né? Meu Deus do céu. É uma situação assim que não teria como esquecer. Não teria como esquecer. Né? Mas como que é interessante, Andressa, você, depois no finalzinho, você lê que antes de tudo ainda se esqueceu dele. Né? A nossa dependência tem que estar apenas, tão somente, inteiramente em Deus. Em Deus. Mas eu vejo assim, tempo de Deus para as coisas que nós não entendemos e não interpretamos. Tá, Andressa? Eu vejo assim, eu vejo que para nós, interpretou o sonho, o cara foi restituído, ele chegava no faraó e diz, manda o cara lá porque o cara é gente muito especial e papapá. Para nós, na nossa visão humana,
Ele as era coisas... alguém que tinha esse contato tinha com esse... o faraó, exatamente, né? Não exatamente. era só, assim, como a visão que a gente tem hoje de um servo, de um copeiro. A gente né? não sabe por que ele demorou para lembrar tudo isso, né? Na história, nós lendo agora a sequência, nós vamos entender muito mais sobre tudo isso. Mas, gente... Deus tinha o momento certo, né? Há o tempo para todas as coisas. Uma coisa que eu digo para vocês, se todo mundo esquecer de você, Deus não te esquece. Aleluia. Aleluia. Deus não te esquece. Então, olha, podem ficar em paz, pode você achar que está demorando, que está muito longo, que está muito pesado, que está muito difícil, né? Mas olha, que os teus, além de estar difícil, estar pesado, que aqueles que deveriam te ajudar não vão te ajudar, não estão te ajudando, ou estão demorando para ajudar, como foi o caso aqui, né? Não se preocupem, porque tudo, acima de tudo isso, Deus não esquece de você. Sim. Ainda que o teu pai e a tua mãe te esqueçam, ainda que a tua mãe que te gerou, mas Deus não vai esquecer. Então fiquem em paz, não se preocupem com isso. Deem tempo. Eu sei que é difícil, para mim é difícil falar isso para vocês, sabe? Mas o tempo, quem faz é o Senhor. Amém. Então, Amém. independente de qualquer coisa, do mais difícil ao tempo mais longo que necessite nós esperarmos para ser restituídos, né? Para sairmos lá de ser um simples cuidador de ovelha lá atrás, né? Para virar escravo, acontecer tudo o que aconteceu com esse menino, a ser o segundo homem do Egito, gente, é tempo de Deus. É o tempo de Deus fazendo. Então que cada um, Andressa, cada um de nós esteja preparado para entender os propósitos de Deus. Nós podemos compartilhar, nós podemos até pedir, como fez José aqui com o menino, lembra-te de mim lá, irmãozinho, dá uma mão para mim. Mas a mão principal, quem vem, quem faz, é Deus. É Deus. Então não se preocupe, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém. Não é verdade, Andresa? E eu gosto sempre assim de olhar, né, dessa maneira, o Deus que não se esquece de nós, o Deus que está com os olhos sobre nós, independente do que nós estejamos vivendo. E eu gosto de sempre trazer essas situações para que nós estejamos atentos de não agir dessa maneira, né? Assim como esse copeiro aqui se esqueceu de José, não fez o que José tinha pedido, que a gente esteja atento, não foi grato a José, podemos dizer assim, que a gente esteja atento de não agir como esse copeiro, né, Larry? Sim. Da mesma forma que a gente tem a certeza do Deus que cuida de nós, que não se esquece de nós, que nós também assumamos essa postura de ser sempre alguém grato às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que de alguma forma nos ajudam, nos edificam, nos abençoam, ser grato, sabe? Nunca deixar de fazer isso, nunca deixar de estar atento como José esteve atento aqui, percebeu que eles estavam tristes, estar atento ao outro, estar sempre preocupado com o outro é importante, o outro Muito importa, importante. faz parte da comunhão da nossa vida como filhos de Deus, né? Então eu gosto sempre de olhar assim, quando a gente vê uma coisa ruim que alguém fez, eu gosto sempre de pegar isso e trazer para mim, olha, eu preciso ter cuidado para que eu não haja da mesma maneira, para que em alguma situação eu acabe me portando da mesma maneira que eu estou reprovando agora, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, que é Deus quem cuida de nós, que Deus não se esquece de nós e de como nós, como filhos, temos que nos portar sempre. É verdade. E eu quero agora, nesse momento, orar por vocês. Amém. Tá? Eu gostaria de orar, gostaria que vocês fechassem os seus olhos, que cada um aí ficasse na presença de Deus, porque Deus está Amém. com cada um de nós. Senhor, nós queremos, Pai querido, nos colocar diante da Tua presença Amém, nessa noite, Pai. Pai. E, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor tirou esse menino lá daquele cantinho onde ele cuidava simplesmente daquelas ovelhas, Pai. E o Senhor veio trazendo em situações que para nós não são compreensíveis, desde quando seus irmãos o venderam, Pai, como escravo, mas que o Senhor estava com ele conduzindo todas as situações. Que o Senhor coloque nos nossos corações, Pai querido,
a certeza que é o Senhor quem conduz todas as coisas, Pai, que o Senhor, mesmo nós como escravos, que o Senhor está no comando das nossas vidas, que o Senhor está no comando de todas as nossas ações, guardando e nos livrando de todo o laço do passarinheiro, de todo o ataque das trevas contra nós. Mas é o Senhor que vai nos levar ao lugar que o Senhor já tem preparado para nós, Pai. Como o Senhor fez com o seu filho José. Que o Senhor esteja com cada um, nos guardando, nos abençoando e nos protegendo, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor. Sê com cada um dos nossos, Pai. É assim que nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Se preparem para a próxima semana. Vamos lá, porque ele vai se lembrar de José. Amém? Vem para a sala. Aguardamos você aqui na semana que vem. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Te esperamos. Vem para a sala.